Deus não faz exceção de pessoas. A gente vai falar disso até o final do estudo de hoje. Então, Êxodo 2, capítulo 2, versículo 25. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. O sentido disso é que o povo de Israel, nós temos o povo monoteísta, né? O povo israelita, o povo hebreu, o povo judeu, crendo somente num Deus. E essa nação que crendo nesse Deus único, que é o mesmo Deus de sempre, que ele nunca mudou, quem mudou foi o homem, ele se acha na condição de escolhido porque segundo ele, andava na presença de Deus, ouvindo Deus falar. Esse é o entendimento do homem. Mas esse é o processo da iniciação, da caminhada no homem na Terra, mas sabendo que já há milhares de anos atrás já existia a humanidade, antes desse período. Mas somente começa a aparecer um primeiro momento que, segundo o entendimento do homem, que aquela nação foi olhada por Deus e as demais não tinham sido olhadas. Agora irmão leu Mateus 24. Mateus 24, versículo 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus está falando aí uma escatologia que é um prenúncio das dores, que ao final dos tempos as pessoas se desviarão da verdade, apaixonarão-se pelo presente século, renegarão a sua fé e sairão do caminho. Mas diz: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que guardar o princípio do amor, o da verdade, o que ouvir a voz do bom pastor. Aquele que andar nesse entendimento, nesse sentido, este será salvo. Aí nós observamos que já cai a questão de que existe alguém que está um predestinado, uma predestinação, que existe um grupo qualificado. A pessoa vai se qualificando, a pessoa vai crescendo espiritualmente dentro do processo da sua existência. Porque na percepção do entendimento, quando se ouve e se pratica aquilo que entendeu na sua vida, nós poderíamos dizer: tá, mas um feto, um recém-nascido, que ainda não ouviu, que não entendeu, que não tem escolha, que é levado pela mão, que é carregado no braço, e estes? Eu estou sendo Deus, o homem está querendo ser Deus para colocar pessoas dentro do inferno e querer colocar outras no céu. Pode ler, pode continuar lendo. Números 14, versículos 35 a 38. Eu, o Senhor, falei assim: farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Naum, de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Aí nós observamos que nós temos uma trajetória no deserto, que a Bíblia fala que 600 mil homens a pé, aí não fala das mulheres, não fala das crianças, não fala que estavam em cavalgadura, em carroças. Aproximadamente nós podemos triplicar esse número para 1.200.000 pessoas. Tem uns que falam que era 2 milhões de pessoas que atravessaram o deserto para chegar numa terra prometida por Deus a Moisés, aonde manaria leite e mel, que eles estavam cativos lá no Egito. Então, por mão forte de Deus, eles são libertos, conduzidos pelo deserto por lugares
remotos, onde não tiveram sede porque tinha uma rocha que emanava água, onde não passaram frio, que tinha uma nuvem de fogo que aquecia à noite, e durante o dia não escaldavam com o sol porque tinha uma nuvem que protegia e dava sombra, e não passavam fome porque tinha um maná que caía do céu. Codornizes também, quando eles reclamaram que só comiam pão, queriam carne, teve bando de codornizes. E assim mesmo, toda hora murmuravam, e no sentido que o homem passava pelos lugares de terras estranhas, e quando encontravam-se com outros povos, eles prevaleciam contra esses povos nas batalhas, para seguir no lugar que manava leite e mel, que era a terra prometida, que era Israel. Que esse povo ainda não, né, estava ali. Voltando para a terra de Israel, que José viera 450 anos para lá e governou o Egito, e depois aquele povo que ficou lá cresceu de tal forma que foi subjugado na escravidão, e os faraós lá do Egito esqueceram da história de José, mas aí então levanta também os restos mortais de José de volta para a terra. E diz aí, a escritura confirma, que daquele povo todo que saiu e peregrinando 40 anos durante o deserto, até chegar na terra prometida, antes do Jordão, sobe o Jordão, Moisés vê a terra prometida e não consegue colocar os pés nessa terra, só chega nessa terra com vida Josué e Caleb. Aí nós perguntamos, isso é um prenúncio dizendo que muitos são chamados e poucos são escolhidos? Que quem vai chegar no céu serão poucas pessoas? Que Deus falou uma coisa e depois não há um cumprimento dele com a palavra? De forma alguma. Muitos morreram salvos. Muitos morreram os condenados. Muitos morreram porque era tempo de morrer. Essa morte que teve abreviados para alguns e outros longevidade para outros. E alguém que chegou lá, mesmo chegando lá, não quer dizer que a descendência de Josué toda ela foi salva, e que a descendência de Caleb também foi salva. Então tudo isso faz parte do perseverar para ser salvo, para chegar lá, para encontrar-se numa terra que manasse leite e mel. Então tudo isso a gente observa que às vezes as pessoas leem um versículo e em cima desse versículo não observam toda a história que existe da humanidade, dos momentos que estavam passando e do sentido que o homem tinha relacionado a Deus, aonde Deus naquela época e Deus na Idade Média e Deus hoje neste momento sempre foi um. Não mudou nunca. Sempre foi o mesmo. É o homem com a sua natureza que ele muda constantemente. O irmão pode ler o próximo versículo ali, que é, acho que é Hebreus, né? Hebreus 3, 18 e 19. Versos 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Aí diz então de novo, o Hebreus está falando da mesma passagem do tempo de Moisés. O autor aos Hebreus, ele está fazendo uma memorização, escrevendo ao povo hebreu,